dia, turminha! Hoje nós teremos mais um momento e esse momento de hoje será o começo da nossa revisão. Virá outros momentos também com revisão de português, tá bom? Nós estamos no assunto de notícia, que é um gênero textual, que na verdade, é conciliação de comunicação. Eu vou trazer depois uma aula extra para que vocês compreendam melhor sobre como realizar a interpretação de qualquer gênero textual, certo? Essa vai ser uma aula preparada, diferenciada como aula extra, certo? Somente para auxiliar vocês em outros momentos da vida escolar de vocês, tá bom? Hoje nós vamos revisar um assunto que a gente viu há muito tempo mesmo, a acentuação gráfica. Lembra? Eu ainda não tinha o quadro, ainda não tinha outros recursos que eu tenho hoje, mas graças a Deus nós temos um momento da revisão e nós vamos revisar um pouquinho sobre essas regras, unindo o assunto. A acentuação gráfica com sílaba tônica. Lembra de sílaba tônica que a gente viu ainda semana passada, né? Nós temos a oxítona, paroxítona e proparoxítona, que são as nossas sílabas tônicas, né? As sílabas mais fortes em que aparece na palavra. E o caso aqui de oxítona, paroxítona e proparoxítona são a posição em que a sílaba forte, né, aparece nas palavras da língua portuguesa. Mas voltando ao nosso assunto, a acentuação gráfica foi um dos primeiros assuntos que a gente viu. E está lá na página de vocês 15, tá? No livro de vocês, página 15. É um conteúdo extenso que vocês vão levar para o restante do ano letivo de vocês, assim como para as demais séries que vocês vão estudar, tá bom? Então nós vamos começar revisando. Primeiro, a acentuação gráfica se refere aos acentos, tá? O acento que vai ser usado ou não naquelas palavras que estão ali escritas, ok? Nós temos alguns orientações aqui sobre essas regras de ortografia, regra de acentuação gráfica. Nós temos o seguinte, como acontece essa acentuação gráfica? Primeiro nós precisamos lembrar da sílaba tônica. Nós temos sílabas tônicas, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, certo? Porém, o que não foi lembrado ou visto ainda, é as nossas monossílabas, tá? Nós temos monossílabos tônicos. O que é isso? Monossílabos são aquelas sílabas constituídas apenas por uma, tá? Só vai ter uma e neste caso da acentuação, ela virá acentuada. Mas existe uma regra. Não é todas as palavras que são monossílabas que virão acentuadas, mas sim as que virão terminadas em a ou as, o ou os, é ou es, como algumas palavras que a gente usa no dia a dia, como já, vós, lê, nós, por, lá, são acentuadas. Mas para ser acentuadas, elas precisam ser um monossílabo tônico, tá? Por isso que o de não é acentuado, dependendo da palavra, da constituição. Quando ela é uma conjunção de ligação na frase, ela não virá acentuada. Por exemplo, se eu disser o cavalo de Maria, esse de não virá acentuado. Primeiro que pronunciando, ele ganha um sonzinho de e, né? De. Ele não ganha um sonzinho de e. Então, não constitui um monossílabo forte tônico. Como se eu pudesse dizer a palavra de, né? De, que é de, né? De a sua mãe algo. De ao seu amigo um abraço. Isso aí já vai ser acentuado, né? Mas, no caso do de conjunção ou ligação, não. Monossílabos tônicos que serão acentuados. Terminados em a ou as, em o ou os, em e ou es, tá? Esses virão acentuados, serão monossílabos, serão tônicos, tá? Eles serão fortes, constituído uma sílaba somente já tonicamente forte.
E não se preocupe, se eu falei grego aqui, eu vou estar indicando também outros professores que falam sobre a acentuação de palavras, tá bom? Não se preocupe. Quando nós falamos em oxítona é quando nós temos a nossa última sílaba mais forte na palavra. Isso. Mas para a sua regra de acentuação, existem, casos que serão acentuados e outros não, tá bom? Então, assim, oxítonas, terminadas em a ou as, é ou es, o ou os, ens ou ens. Como, por exemplo, nós temos sofá, avós, café, Belém, parabéns. Mas nós poderíamos ter outros exemplos também, tá bom? Com A, vocês poderiam ter oxítona com A terminada em A, babar. Babar, acentuada, termina, oxítona terminada em A. Então, é acentuada. E aí, se você observar como é, eu coloquei aqui café, certo? Eu coloquei café, mas nós poderíamos ter outros exemplos, tá certo? Outros exemplos que são acentuados e que são oxítonas. Como, por exemplo, nós podemos ter jacaré, tá? Jacaré, jacarés, será acentuado, última sílaba mais forte e acentuada, tá? Regra da acentuação. Ela me diz que as oxítonas só podem ser acentuadas, se vierem terminadas em a ou as, é ou es, o ou os, ou e ou ens, certo? As oxítonas só podem ser acentuadas neste caso. Se eu tivesse aqui, ao invés de café, eu tivesse jacarés, seria acentuado, certo? Agora, no caso do o, eu coloquei a voz aqui, certo? Eu coloquei a voz com oxítonas acentuada, tá? Que recebe o acento. Mas eu também poderia ter colocado vovô, vovó, avós, avó. Também poderia ter colocado outras variedades, certo? Não vamos abranger nos exemplos tão vastos, porque quando vocês estavam fazendo a correção, vocês já estavam fazendo isso aqui. Já estavam observando as sílabas que são acentuadas e as que não são acentuadas, tá? Porque quando nós trabalhamos sílabas tônicas, nós também trabalhamos acentuação, certo? Já vem algumas palavras que a gente já aprende que serão acentuadas na parte da sílaba tônica, em que nós aprendemos semana passada e que vocês realizaram a correção da atividade. Quando falamos em oxítonas, terminadas em ens, eu botei aqui Belém, mas poderia ser pólen. Pólen é acentuado. É uma oxítona e é acentuada, pólen, certo? Nós também temos além. Além é uma palavra que tem uma oxítona e que é acentuada, terminada em. E nós vamos ter. Eu coloquei aqui parabéns como ens, Botei parabéns aqui como ens. Mas eu poderia botar reféns, dentre outras variedades. Agora vamos falar sobre paroxítona. Paroxítona que constitui a maioria de nossas palavras. Nossas palavras brasileiras, em sua boa parte, constituem paroxítonas. E aí as regras para paroxítonas são um pouquinho mais complexas, mas nós vamos conseguir entender, tá bom? Paroxítonas são aquela sílaba mais forte constituída na penúltima, tá? Eu tenho a última, que é a oxítona, eu tenho uma paroxítona, que é a penúltima. Quando é que elas vêm acentuadas? Elas vêm acentuadas quando apresentam ditongo. Para quem não lembra o que é ditongo vai ser o encontro. O encontro de uma semivogal com uma vogal, tá certo? Professora, mas o A, E, I, O, todas são vogais. Há controvérsias, tá? Na língua portuguesa, em algumas situações, as vogais, A, E, I, O, U, em alguns casos, o I e o U, o E e o O são semivogais, tá certo? Vão aparecer com menor força na palavra, como no caso que eu coloquei aqui, salário. Salário. Olha só como o I, ele baixa o tom.
Se ele baixa o tom, ele é uma semivogal. Mas existem outras situações que eles são semivogais também. Nas palavras, eles serão vogais quando vierem acentuado, como no caso de saúde, saída, dentre outras variedades. Mas um ditongo é o encontro, eu vou colocar aqui do lado, o encontro de uma semivogal mais uma vogal, certo? E aí nós temos o seguinte, ainda continuamos na paroxítona. Será uma acentuada terminada em is ou us, certo? Então, quando terminadas, como dessas paroxítonas, terminadas em i ou is, u ou us, serão acentuadas. Quando a proparoxítona recebe acento, normalmente, olha o nosso i aqui. Para ele ganhar um som de vogal, ele ganhou um acento. E aqui nós temos o táxi. Porém, professora, mas o i não ganhou acento. Sim, mas aqui está dizendo que é quando terminadas, não quando ganha acento, certo? Quando terminadas, ó, terminadas. Olha só, terminada em us, terminada em i. Então, ganham acento, somente ganham acento essas paroxítonas quando terminada em is ou is, ou, né, o nosso u ou us, como no caso de vírus e táxi, que são acentuados. E ganham esse acento porque estão terminadas em i ou us, tá? Nós vamos ter outra regra mais complexa. As paroxítonas são as que mais atribuem-se regras e acentuações. Lembra que eu já falei, né? A maioria das nossas palavras portuguesas são constituídas em paroxítonas. Isso mesmo, a maioria vai ter a sua penúltima sílaba como mais forte. Quando terminadas em R, X, N ou L, serão acentuadas. Como é que eu vou saber se é acentuada ou se não? Você vai lembrar da regrinha. Só vai ser acentuada as paroxítonas terminadas em R, X, N e L. Como no caso de tórax, fácil, hífen, eu apaguei aqui, com H, hífen, açúcar, dentre outras variedades. Eu não vou te dar muito exemplo aqui, porque nós vamos ver exemplos no nosso exercício de hoje, tá certo? Também ainda continuamos na paroxítona ainda. Quando terminada em an ou ans, ou uns, ou uns. Quando é que nós vemos esse acento? Nós vemos no caso de irmã, irmão, vem acentuados no caso, já vem acentuados. Uns e uns como álbum, álbuns, certo? Então nós temos aqui, eu coloquei como exemplo, irmã, irmãos, álbum, álbuns, né? Que é o plural de álbum. E nós vamos ter outra variedade, como por exemplo, órfão, órfãos, certo? Órgão, órgãos, né? Órgãos. E outras variedades também, nós vamos aprender tudo isso. A regra mais fácil de acentuação que nós conseguimos pegar bem rápido é as proparoxítonas. Mas a proparoxítona é o quê? A proparoxítona é quando nós temos a antepenúltima sílaba como mais forte na palavra, certo? E o que é que diz a regra de acentuação sobre ela? Me diz o seguinte, todas as minhas proparoxítonas virão acentuadas. Não tem essa de terminação nisso, terminação naquilo. Todas as minhas proparoxítonas vêm acentuadas. É o caso de matemática, né? Matemática vem acentuada. Matemática, médico vem acentuado também. Médico vem acentuado e outras variedades de proparoxítona. Eu acredito que a regra da proparoxítona é a mais fácil de se compreender porque todas elas vêm acentuadas. Não vai ter terminação em a ou as, nem o ou us, nem nem es, em ou ens,
Não. Toda proparoxítona virá acentuada, virá com um acento, certo? E assim, no nosso exercício da semana passada, a gente viu isso, que a maioria das nossas proparoxítonas, quando tinha a sílaba mais forte, ela vinha acentuada já, tá? Ainda existem outros variantes. Nós vamos ver daqui a pouquinho os nossos variantes da acentuação gráfica. Então, vamos ver as variantes da regra, né, da língua portuguesa com o conceito agora de hiato. Hiato vai ser o encontro, né, de duas vogais. Porém, elas vão se separar. Durante a separação silábica, elas não ficaram juntas. O que acontece no ditongo? O ditongo, elas permanecem juntas, elas não se separam de forma alguma. O hiato, vogal mais vogal, vai se separar. Como, por exemplo, saúde. Olha só, eu tenho uma vogal e tenho outra vogal. Se eu tenho uma vogal mais uma vogal e elas não ficam na mesma sílaba, ela é um hiato. País. Nós temos vogal mais vogal, elas não ficaram na mesma sílaba, se separaram, constitui hiato. No caso do ditongo, elas ficam juntas, como a palavra que a gente viu anterior. Salário. Observe, nós temos duas letrinhas juntas, então elas não se separam. A diferença entre hiato e ditongo é essa. No hiato, duas vogaizinhas juntas se separam. No ditongo, duas vogaizinhas semivogal e vogal não se separam, né? Não se separam de jeito nenhum. Elas continuam grudadinhas uma na outra. É assim como outras variantes de outras palavras também que aparecem, como polícia. Como, por exemplo, nós temos também a palavra polícia. Tá vendo que nós temos aqui um ditongo, porque não se separa. Se separasse, seria um hiato. Mas aí as variantes, professora, que nós temos na língua portuguesa sobre a acentuação. Bom, nós temos algumas palavrinhas como tem, mantém, vem, dentre outras também que aparecem, mas eu trouxe essas como exemplo. Quando estão no singular, lembra, singular indica apenas uma ação, não indica várias ações. Ela não tem acento, nem tem, mantém e vem, não ganha acento. Passaram para o plural, tiveram sentido de várias situações naquela frase. Ganha-se acento. Isso mesmo, ganha-se acento. Nós ganhamos os acentos em tem, mantém e vem. Essa é uma variante da ortografia e da acentuação, que vai acontecer que algumas palavras vão ganhar acento quando passam para o plural. Nós temos também situações de verbos, certo? Há verbos que quando estão constituindo uma frase no singular, não ganham acento. Mas quando estão constituindo uma ação mais forte, mais variável, ganha acento. Isso mesmo. Aí no livro de vocês têm o exemplo do verbo por, né? O por, que ele pode sim vir acentuado, mas neste caso ele vai indicar uma ação mais forte, tá? Ele vai indicar realmente uma ação de pôr algo em determinado lugar. Já nessa situação, ele vai ganhar um sentido de ligação, tá? Mas isso é uma coisa que vocês vão aprender também no decorrer do tempo, com o decorrer da leitura, e vocês vão ter que lembrar, para a acentuação acontecer, eu tenho algumas variantes, como quem está no singular, quem está no plural, quando indica um verbo, quando indica apenas uma ligação e assim por diante, tá bom? Espero que a aula de hoje tenha sido boa. A correção foi feita da página do livro extra e o nosso exercício sobre esse conteúdo será também no livro extra hoje.